Na aula de hoje vamos falar sobre questões referentes à inclusão e à exclusão. O MEC, através da Secretaria de Educação Especial, modificou alguns conceitos a partir de 2005, frente às áreas de necessidades educacionais especiais. Vamos falar sobre a nova prática da escola. Vários delegados representantes de vários países do mundo se reuniram em Salamanca para construírem diretrizes, visando uma educação inclusiva. Frente a quem? Aos sujeitos considerados diferentes, os sujeitos que apresentavam alguma deficiência, mulheres e crianças. Tenha uma boa aula. Olá, pessoal! Na aula de hoje iremos abordar questões associadas à inclusão e exclusão educacional, bem como o fracasso e o sucesso escolar. Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Boaventura Santos. O que significa inclusão? Qual o conceito de exclusão? Fracasso, sucesso escolar? Como nossos alunos aprendem? O que eles estão aprendendo hoje nas escolas? De que forma? O que significa ser incluído, excluído e como lidamos com as diferenças? Inclusive, qual o conceito de diferença e igualdade presentes hoje no âmbito escolar? Sujeitos diferentes, pessoas com deficiência ou necessidades educacionais especiais, pessoas com dificuldades na aprendizagem. Estes serão os nossos sujeitos considerados diferentes. Sujeitos com necessidades educacionais especiais, pessoas com deficiência, sempre existiram na história. Através de vários registros históricos, há hoje o entendimento que sempre existiram crianças com síndrome de Down, com deficiências múltiplas, deficiência mental e auditiva, assim como as outras. O que acontece então? Por que não as vemos hoje ou muitas vezes desejamos não vê-las? Na realidade, historicamente, nós vamos ter um processo de exclusão social relacionado desde a antiguidade, ou seja, o sujeito considerado diferente, de alguma forma, era banido do convívio dos demais. Sociedades como a espartana, e principalmente gregas e romanas, afastavam aqueles sujeitos considerados diferentes, de alguma forma ou de outra, se praticavam atos de exclusão. Cabia sempre aos mais velhos separar os sujeitos considerados diferentes dos não diferentes, realizando assim uma forma de seleção. Vamos ver agora uma ideia de Platão relacionada ao processo de segregação dos sujeitos considerados diferentes, no nosso caso, sujeitos com deficiência. As mulheres dos nossos militares, assim como seus filhos, pertencem à comunidade. Assim, nenhum pai deve conhecer seu filho e nenhum filho deve conhecer o seu pai. Funcionários preparados tomarão conta dos filhos dos bons pais, colocando-os em certas enfermarias de educação. Já os filhos dos inferiores, ou dos melhores quando surjam deficientes ou deformados, serão excluídos, colocados num lugar misterioso e desconhecido, onde deverão permanecer. O que podemos perceber através das ideias de Platão? Na realidade, a prática do infanticídio era muito presente nas sociedades gregas, romanas e espartanas. Inclusive, havia uma relação entre deficiência e misticismo, ou seja, Deus imperfeito, sujeitos imperfeitos. Um Deus perfeito, sujeito perfeito. Desta forma, cabia ao ancião realizar uma prática de infanticídio. O que é isto? Na realidade, logo após o nascimento dessas crianças, muitas delas eram abandonadas em bosques, florestas, afogadas ou inclusive jogadas de desfiladeiros.
Temos hoje um filme que aborda essa questão, que é o filme 300, ao mostrar um ancião escolhendo então aquele bebê que era considerado sadio ou não. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. É importante destacar que, da mesma forma que ocorreram as práticas de infanticídio, a partir da Idade Média, a Igreja ela começa a condenar estas práticas. Porém, ao mesmo tempo que condenava, realizava-se a mesma prática de infanticídio para alguns sujeitos. Quem eram estes sujeitos, na realidade, que ainda se cometia a prática do infanticídio? Sujeitos com deficiências múltiplas, deficiência mental e deficiência física, principalmente. O que se modifica então? Como podemos, digamos, transitar de um processo extremamente segregador para um processo que trabalharia com a questão da inclusão social? É importante destacar aqui que, a partir do século XVIII, ser imperfeito estaria associado a este Deus imperfeito. Porém, como podemos validar imperfeição e imperfeição? Estas questões ficaram muito tempo relacionadas, inclusive ainda hoje, à questão da religiosidade. É importante salientar que apenas no século XX nós vamos ter um novo olhar sobre os sujeitos que apresentam uma deficiência. De que forma? Na realidade, nós temos dois movimentos importantes associados no século XX. Movimento que intitulamos de endógeno, o qual procurava então a deficiência no sujeito. Essa deficiência se localizaria no sujeito, não cabendo à sociedade ou à educação, educá-lo inclusive. Pelo movimento endógeno, temos uma associação direta, principalmente da área médica. Já na década de 70, nós vamos ter um movimento que se estrutura, inclusive buscando a inserção de sujeitos considerados diferentes na escola, dita regular, ou em escolas especiais, que inclusive em alguns países não existiam. Que movimento era este? Era um movimento exógeno. Agora a deficiência ela não estava centrada no sujeito, mas a deficiência estaria associada principalmente às práticas educacionais ou ausência destas para o desenvolvimento deste sujeito. O que significa então? O movimento exógeno buscava, de alguma forma, inserir esses sujeitos no cotidiano escolar, bem como, inclusive, no cotidiano familiar, visto que várias pesquisas ainda hoje destacam que o primeiro núcleo que exclui o sujeito considerado diferente é a família, e assim, sucessivamente, a escola, a sociedade, entre outros. 1994, uma data especial. Por quê? Na realidade, uma data associada a um movimento internacional realizado em Salamanca, cidade da Espanha. Vários delegados representantes de vários países do mundo se reuniram em Salamanca para construírem diretrizes visando uma educação inclusiva. Frente a quem? Aos sujeitos considerados diferentes, os sujeitos que apresentavam alguma deficiência, mulheres e crianças. Por quê? Sabemos que ainda hoje, em vários países, as mulheres são excluídas. Inclusive, muitas vezes, são praticadas ainda hoje questões relacionadas ao infanticídio de meninas. Significa, assim, que, a partir de 1994, nós tivemos modificações internacionais, o que acaba afetando o país, o Brasil. O que ocorre, então, no Brasil? Nós temos, a partir da Secretaria de Educação Especial, novas leis relacionadas principalmente à inclusão. Então, a partir de 1994, nós vamos ter transformações significativas que vão colocar, inclusive, que a educação especial é uma modalidade de ensino, cabendo à escola incluir todos os sujeitos. Ou seja, hoje somos associados a um processo de inclusão, não cabendo
o processo de exclusão ou negação de colocar estes sujeitos em qualquer espaço, seja ele educacional ou não. Mas quem são os sujeitos com necessidades educacionais especiais? Quais são os tipos de necessidades educacionais especiais propostas pelo MEC, pelo Ministério da Educação? Segundo o MEC, Ministério da Educação, alunos com necessidades educacionais especiais são aqueles que apresentam durante o processo educacional dificuldades acentuadas de aprendizagem, que podem ser não vinculadas a uma causa orgânica específica ou relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, abrangendo dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, bem como altas habilidades, superdotação. Vimos agora o conceito atual do Ministério da Educação frente às necessidades educacionais especiais. Será que todos os sujeitos hoje relacionados à escola têm construído essas premissas? Vamos ver alguns depoimentos referentes às necessidades educacionais especiais, bem como o conceito de fracasso e sucesso escolar. O que você acha da inclusão de crianças portadoras de deficiências na escola? A inclusão é um tema muito polêmico, porque hoje em dia nós trabalhamos mais com a inclusão do que com os alunos ditos normais. Vamos dizer assim, os normais entre parênteses, porque são aqueles alunos que dão menos problema. Que nós estamos com muito problema de depressão, muito problema psicológico, alunos que têm que fazer acompanhamento fora de escola. Então, além de nós termos esse trabalho com os deficientes visuais, deficientes motores, os portadores de necessidades especiais, nós estamos também voltando um pouco mais a nossa atenção para esses problemas psicológicos. E é bem complicado trabalhar, porque nós já temos um número muito grande de alunos para estar orientando, passando as informações. E tendo ainda mais essa inclusão, teria que ter um apoio maior dentro da escola, de não só um professor com aquela turma, mas ter 2 ou 3 professores conforme o número de pessoas que estão sendo incluídas dentro da sala de aula, para facilitar o trabalho. Eu acho muito importante, porque trabalhar com a diferença é ótimo para todos, para a criança que tem alguma deficiência e para as que não têm. Eu acho muito importante. É um assunto bastante polêmico para muitos professores, para muitas coordenações, mas acreditamos que hoje é uma realidade e nós, dentro da docência, temos que nos adaptá-la. Vejo que ela tem questões positivas e questões negativas, que precisam ser largamente debatidas. Mas numa análise apenas superficial, acredito que o professor, quando tem um aluno de inclusão, ele necessita, além de expor o seu conteúdo, além de ter toda a clareza, toda a simpatia, toda a educação, ele precisa ter uma atenção especial para aquele aluno, porque ele tem, como o próprio nome está dizendo, alguma deficiência, que o professor, talvez com carinho, com bastante atenção, possa ajudá-lo e fazer com que o aluno se aproxime do professor para que o processo de aprendizado se torne muito mais simples. A questão negativa é que muitas vezes o professor, dentro de um ambiente escolar, ou seja, de uma sala de aula, ele não consegue às vezes analisar as dificuldades de um aluno com deficiências especiais. Às vezes ele está apenas passando o conteúdo e ele não presta atenção neste aluno. Então aí faz com que o assunto se torne desconexo, faz com que o aluno não tenha a mesma produtividade se ele tivesse talvez toda uma atenção especial. Então, em primeiro momento, acredito que esse assunto, como disse, tem que ser debatido profundamente. Mas, dentro das minhas experiências, eu percebo essa positividade e essa negatividade no caso. Eu acho que é muito importante, acho que é muito válido, assim, para eles terem o discernimento, assim, de entender que todo mundo é igual, né? Por que que o deficiente tem que ficar numa escola separada, num colégio separado, só para pessoas especiais? Claro que tem que preparar a criança
para que ela entenda o problema, né, a deficiência daquele colega, daquele amiguinho, e que saiba aceitar, né, o amigo. E a partir disso passar a ser um amigo como qualquer um outro. É válida a inclusão desde que muito bem elaborada, muito bem preparada por aqueles que devem incluí-los. Para que a criança não acabe sendo excluída ou seja muito prejudicial essa inclusão, porque uma vez que as crianças possam estar perseguindo-os ou fazendo críticas, isso vai ser muito prejudicial. O que é fracasso e sucesso escolar? O sucesso é quando a gente vê que um aluno saiu da escola, fez uma faculdade, está trabalhando, conseguiu formar uma família. E o fracasso é quando a gente vê que crianças, menos de 12 anos, 15 anos, não estudam mais, né? Começaram por obrigação dos pais, de repente pararam, se envolveram num caminho errado e não chegam a viver até os 50 anos, aí já numa perspectiva abrangente de vida. Acredito que ter sucesso é você ter aquela segurança que o seu aluno conseguiu compreender aquilo que você necessitou, que você, no caso, queria transmitir para ele. Quando eu falo transmitir, não é simplesmente ele resolver os exercícios, é fazer com que ele consiga entender por que ele aprendeu aquilo e como que ele traduz aquilo dentro de uma aplicação prática. Isso é ter sucesso. Também acredito que é resgatar, às vezes, dificuldades de anos anteriores através de bastante atenção, através de bastante empenho da parte do professor e do aluno. O insucesso, na verdade, é justamente o oposto. É quando você faz com que o aluno cada vez mais se afaste da sua disciplina, cada vez mais ele deteste aquilo que você está explicando e, consequentemente, se não ocorre o elo entre o professor e o aluno, o processo de aprendizado ele é quebrado. Sendo quebrado, ocorre o fracasso. E aí nós temos aquelas velhas frases, puxa, eu detesto aquela matemática, eu detesto aquela química, aquela física, que para o professor, sem dúvida nenhuma, é um fracasso. Eu acredito que tudo seja sucesso, desde que os pais estejam próximos da criança, desde que acompanhem a criança só vai ser um fracasso se ela não estiver sendo acompanhada pela família. O resto é tudo sucesso. Bom, o sucesso escolar pode ser tanto na experiência de vida vivida com os professores dentro da sala de aula, como uma nota boa ou alguma nota maior que seja no boletim, seja um 10 ou a nota mínima possível, tanto faz. Bom, o fracasso escolar depende do momento, é aquele que você não estuda, você dá o máximo no ano, mas você mesmo assim não consegue estudar. Você não consegue passar de ano, você acaba frustrando a você mesmo e a seus pais ou amigos que estão próximos a você. O MEC, através da Secretaria de Educação Especial, modificou alguns conceitos a partir de 2005, frente às áreas de necessidades educacionais especiais. Vamos ver agora, então, quem são os sujeitos realmente com necessidades educacionais especiais. Primeiro sujeito, altas habilidades, superdotação. Sujeitos associados a um talento especial para artes, uma capacidade intelectual geral, uma aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, uma capacidade de liderança e ainda uma capacidade psicomotora. Autismo, ou seja, o sujeito que apresenta problemas associados à comunicação e interação. Sujeito que poderá apresentar algumas características como impulsividade, realização de determinados movimentos constantes. Afeta geralmente a sociabilização e a afetividade. Condutas típicas, manifestações comportamentais associadas a síndromes ou manifestações comportamentais associadas às questões psicológicas, neurológicas ou psiquiátricas. Associa-se aqui também o déficit de atenção e a hiperatividade, relacionados à impulsividade e à desatenção. Temos ainda a deficiência auditiva. Vai ser percebida como a perda parcial ou total bilateral
de 25 decibéis. Neste sentido, a deficiência auditiva ela é subdividida. A primeira como surdez leve, relacionada entre 25 e 70 decibéis. Este sujeito, então, que possui surdez leve, deve utilizar-se do aparelho de amplificação sonora individual. Temos o segundo sujeito, que faz parte da deficiência auditiva, o sujeito considerado surdo, inclusive hoje com uma representatividade frente à construção de uma cultura surda. Para o surdo, se utiliza a língua de sinais. Deficiência física, amputação, ausência de membros, geralmente uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano. É importante destacar que a paralisia cerebral faz parte da deficiência física. Porém, o PC, como é chamado paralisado cerebral, não possui, em muitos casos, deficiência mental. Por que então não compreendemos? Porque muitas vezes a deficiência física nos PCs acaba alterando a qualidade do aparelho fonador. Então, a forma de como esse irá se expressar linguisticamente. Deficiência mental. Limitações significativas, tanto intelectual quanto na conduta adaptativa. Habilidades práticas sociais e conceituais assim, desta forma, muitas vezes comprometidas. Deficiência múltipla, associação no mesmo sujeito de duas ou mais deficiências primárias, ou seja, o sujeito ele poderá ser surdo e deficiente mental com deficiência visual, deficiente múltiplo em que sentido ainda? Uma deficiência física com deficiência auditiva, uma deficiência física com uma deficiência mental. Deficiência visual, perda total ou parcial, congênita ou adquirida, variando de acordo então com a acuidade visual. A deficiência visual é dividida entre duas questões. Primeira delas, cegueira, que seria então a perda total ou resíduo mínimo de visão. Importante destacar que aqui na cegueira, o sujeito irá utilizar o sistema Braille para leitura e escrita. E a segunda, então, deficiência visual relacionada à baixa visão. Aí irá se necessitar de recursos ópticos especiais. A surdo-cegueira irá se relacionar à perda auditiva e visual no mesmo sujeito. Desta forma, o sujeito surdo-cego irá necessitar de uma forma diferenciada de comunicação. Síndrome de Down, alteração genética cromossômica do par 21, trissomia 21. Quais são as características do síndrome de Down? Geralmente são características associadas à aparência física, principalmente à questão facial. O síndrome de Down poderá, em muitos casos, também ter um comprometimento cognitivo. A necessidade de se construir uma escola democrática e inclusiva, onde todos tenham seu lugar, é um consenso. Mas é um desafio que implica mudar a escola como um todo, no projeto pedagógico, na postura diante dos alunos, na filosofia. A escola deve criar condições para abrigar todos os alunos com suas peculiaridades. Deve ser vista como local onde se incorpora a diversidade, sem nenhum tipo de distinção. As diferenças devem ser vistas como uma ajuda para montar o cenário escolar. É importante destacar que, apesar de muitas vezes os sujeitos apresentarem desenvolvimentos diferenciados, todos aprendemos. Aprendemos de que forma, então? Respeitando o limite do outro, trabalhando frente às suas potencialidades, habilidades e não frente às suas dificuldades. Como percebemos através das imagens trabalhadas anteriormente, há necessidade de uma reestruturação da proposta didático-metodológica dos professores e principalmente dos conceitos que possuímos acerca também de desenvolvimento e aprendizagem. Evasão, repetência, bom aluno, mau aluno, fracasso e sucesso escolar. Vamos entrar agora nesta linha de raciocínio. Quem são os sujeitos fracassados?
e quem são os sujeitos que apresentam sucesso na escola, que compreendemos com esta relação. É importante destacar que fracasso e sucesso escolar sempre estiveram relacionados a algumas concepções. A primeira concepção é a concepção médica, com uma visão organicista. Se o sujeito é fracassado escolar, é porque ele possui alguma coisa errada nele. Deve ter, assim, uma dificuldade orgânica, geralmente neurológica. Nossa segunda concepção, a concepção psicométrica, ou seja, testes de inteligência. Lembram-se, vamos avaliar todos os coeficientes de inteligência para descobrirmos quem são os sujeitos inteligentes e quem são os sujeitos não inteligentes. Desta forma, estaremos já associando fracasso aos não inteligentes e sucesso aos inteligentes. Próxima concepção, concepção sociopolítica, associa fracasso escolar ao cotidiano escolar. Então, falta, desvantagens econômicas, culturais, sociais, ausência de materiais presentes na família, ausência, inclusive, de mediação familiar. O que existe de correto nas concepções que acabamos de ver? Na realidade, temos que ter em mente que as desigualdades sociais colaboram sim para o fracasso e o sucesso escolar. Pensem na exclusão digital, na ausência de livros, de cadernos, de bons textos, na ausência de motivação, da relação eu-outro, da ausência de uma mediação familiar. Como podemos trabalhar com um sujeito que está muitas vezes associado à miserabilidade? Como este vai ser motivado para estudar? Quais são os significados da aquisição da oralidade e da escrita? É importante desta forma, então, salientar que muitas vezes o fracasso escolar fica associado às camadas menos favorecidas, às minorias. Por quê? Principalmente pela desigualdade econômica. Desigualdade econômica que irá gerar o fracasso escolar, distribuído de uma forma desigual, ou seja, pobres versus ricos, minorias versus maiorias. Mas quem são as minorias e as maiorias relacionadas ao fracasso escolar? Bem, na realidade, o fracasso escolar é uma produção social relacionada a carências econômicas, sociais e culturais. Desta forma, não está associado apenas também à desigualdade social, ao que o sujeito não possui, mas sim ao que nós, professores, podemos fazer por estes. Desta forma, o fracasso escolar é um discurso sem autoria, ou seja, o fracasso escolar não pertence a ninguém, somente ao sujeito que será considerado fracassado. É importante aqui destacarmos a metodologia do professor. Por quê? Se sabemos que este sujeito está relacionado a um processo de desigualdade econômica, social, cultural, por que nós, professores, não mudamos a nossa metodologia? Por que não partimos da realidade deste? Aqui é o novo olhar. O que significa aprender? Qual o conceito de aprendizado que estamos construindo? Na realidade, este aprender está associado apenas aos conhecimentos que consideramos válidos? E os conhecimentos dos alunos? Isto é muito importante. Desta forma, qual a relação entre aprender, fracasso e sucesso escolar? É importante destacar aqui que em várias avaliações internacionais e nacionais, os nossos alunos estão cada vez mais atingindo níveis baixos avaliativos. Ou seja, a nossa média de nossos alunos, ao concluírem ensino fundamental e médio, muitas vezes, é de 3 pontos, em uma prova validada em 10 pontos. Bem, quero dizer aqui a importância deste conceito? Não. Na realidade, o que eu estou questionando e que devemos questionar é por que os nossos alunos hoje não conseguem interpretar um texto,
não conseguem resolver problemas lógicos, matemáticos de determinada complexidade. Não conseguem analisar ou criticar uma letra de música, uma história em quadrinhos, uma charge. Afinal de contas, se aprender está relacionado à construção de conhecimento, a novos aprendizados, o que faz hoje com que um aluno que permaneça na escola, no mínimo 12 anos, esteja saindo desta sem nenhum conhecimento ou sem nenhum aprendizado significativo para a sua vida? É importante destacar ainda que o fracasso e o sucesso escolar deve estar relacionado ao mercado de trabalho. Assim, onde estão os sujeitos bem-sucedidos no mercado de trabalho? Diego não conhecia o mar. Seu pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar." Que possamos ajudar todos os meninos e meninas a olhar o mar, a olhar as diferentes nuances existentes sobre este, e que possamos, inclusive, nos ajudar mutuamente a modificarmos os nossos olhares, olhares sobre o mar e olhares sobre os nuances. Ponto final. Inclusão, exclusão, fracasso e sucesso escolar foram algumas das temáticas abordadas na aula de hoje. Sugiro agora algumas leituras para o aprofundamento teórico nestas áreas. Fracasso escolar, um olhar psicopedagógico, de Nádia Bossa. Fracasso escolar, uma perspectiva multicultural, de Álvaro Marchese e Carlos Hernandes Gil. Inclusão, um guia para educadores, Susan Steinbach e William Steinbach. Bons estudos, pessoal!